Hebreus 11, do 1 até o 3, aqui a palavra do Senhor, que diz assim: ora, a fé é a certeza, frisa isso, certeza, daquilo que esperamos, e a prova, de novo, prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que é a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Glória a Deus, que Ele possa falar conosco. Nós vivemos hoje em meio a uma geração extremamente racional e materialista. Hoje a exposição à informação, a superexposição às mídias, às redes sociais, nos fazem conhecedores de tudo. Todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco cozinheiro, todo mundo é um pouco de qualquer coisa. Porque a mídia nos traz hoje informação e acesso a essa informação, e nós somos cada vez mais conhecedores da ciência, de coisas desse mundo, de questões ligadas a negócios, enfim, nós conhecemos sobre tudo. Isso é uma virtude, isso é positivo, porque o conhecimento faz com que nós não sejamos alienados, faz com que nós sejamos mais interessantes, mais cultos, mais inteligentes. Isso é fundamental. Mas o grande perigo nisso tudo é que muitas vezes nós temos sede pelo conhecimento desse século, conhecimento pela ciência, sede de conhecimento por tantas outras coisas e até conhecimento da vida dos outros, e nós nos esquecemos do conhecimento da própria palavra de Deus. Jesus Cristo diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e, por consequência, não conhecemos o poder de Deus. A maneira que nós temos de conhecer Deus é conhecendo as suas Escrituras. E conhecendo as Escrituras, conheceremos Deus e aí sim teremos ciência do seu poder, do que Deus é capaz de fazer. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que as Escrituras falam muito sobre Deus. E as Escrituras nos mostram um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que é altíssimo, um Deus que é santo, um Deus que é incomparável, um Deus que é inigualável, um Deus que com uma palavra Ele faz o morto ressuscitar, um Deus que fez o sol parar, um Deus que fez o mar se abrir, um Deus que é capaz de chamar as estrelas pelo nome, um Deus que é conhecedor e detentor de todo o poder e de toda a autoridade. A Bíblia me diz que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus. Por isso, nessa noite, eu te convido a adorar, a exaltar, a engrandecer a Ele, que é digno de toda a glória, honra e louvor. Ele é santo, poderoso, maravilhoso. É o nosso Deus, a Ele glória para todo sempre. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que a Bíblia nos ensina. Esse é o Deus que a Bíblia nos orienta. E interessante é saber que há uma possibilidade de acessar esse Deus através da nossa fé. A fé é o caminho, a fé é a chave, é o caminho, o que nos abre a possibilidade de acessar esse Deus extraordinário. Olha o que a Bíblia vai dizer, onde o próprio Jesus, ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. E Jesus acrescenta, nada será impossível para vocês. Paulo vai dizer que nós, os justos, devemos viver pela fé. Quer dizer, meu irmão, que é o seguinte: se eu conheço as Escrituras, se eu conheço Deus, por consequência eu sei do seu poder. Por isso nada é capaz de abalar a minha fé, nada é capaz de tirar a minha certeza, porque eu posso estar com o casamento falido, eu posso estar com o diagnóstico do médico dizendo que eu vou morrer, eu posso estar com as minhas finanças quebradas, mas pela fé eu sei que Deus é poderoso para mudar o quadro, para mudar o cenário, porque Ele disse que nada é impossível pela fé. Pela fé eu acesso, pela fé eu consigo, pela fé Deus pode todas as coisas na minha vida, não importa o que você esteja passando, meu irmão. Pela fé, Deus é poderoso para fazer com que essa crise se transforme em bênção para a glória e louvor do nome dele, aleluia.
Eu queria falar um pouquinho sobre a fé. Trouxe aqui 4 características que a gente poderia elencar aqui, 30, 40, 50, muitas. Para caber dentro do nosso horário. Eu trouxe aqui 4 características que eu queria refletir contigo. E a primeira delas sobre fé é que a fé não é sobre o que se sente, mas sobre o que se conhece, ou sobre o que se sabe, ou sobre as convicções que você tem. Durante a nossa vida, do nosso dia a dia, cotidiano, tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu acordo mal. Tem dia que eu acordo bem, encontro alguém, ouço uma palavra, algo acontece e termino mal. Tem dia que eu começo mal, encontro alguém, ouço uma palavra, ouço um louvor, venho para a igreja e termino bem. Às vezes, durante o dia, começo bem, fico mal, fico bem de novo, fico mal, fico bem de novo. Imagina se eu condicionasse a minha fé aos meus sentimentos. Quer dizer que no momento que eu estivesse muito feliz, Deus é bom. No dia que eu estivesse muito triste, Deus não é tão bom assim. Quando uma grande porta se abre para a minha vida, Deus é poderoso e maravilhoso. Mas quando a porta se fecha, será que Deus se esqueceu de mim? Muitas vezes, pessoas condicionam a sua fé aos seus sentimentos. Por isso, muitas pessoas não estão aqui hoje. Pessoas que são voláteis, são volúveis, são suscetíveis e condicionam a sua fé aos seus sentimentos. Mas a Bíblia me ensina a conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Logo, não importa o que eu sinta, não importa como esteja o meu momento naquele dia, uma coisa a Bíblia me diz: quem é Deus e o que Ele pode fazer. Quando eu estou triste ou se eu estou feliz, se eu estou na pior ou se eu estou na boa, se eu estou no vale ou se eu estou no monte, eu olho para as Escrituras. E as Escrituras me trazem certezas, e eu trouxe algumas só para refletir com você. A Escritura diz que para Ele nada é impossível. A Bíblia vai dizer que se crermos, veremos a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que operando Deus ninguém pode impedir. A Bíblia vai dizer que nem a morte pode vencê-lo. A Bíblia vai dizer que todo o poder está em suas mãos. Por isso não importa se eu estou bem, não importa se eu estou mal, não importa se eu tenho tudo, não importa se eu perdi tudo. Eu não posso perder a minha fé. Porque pela minha fé, eu sei que Deus é poderoso para restituir. Eu sei que Deus é poderoso para fazer recomeçar. Eu sei que Deus é poderoso para refazer e fazer ainda muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque a Bíblia diz o seguinte: eu sei em quem eu tenho crido e eu também sei que Ele é poderoso para fazer. Por isso, meu irmão, não importa se hoje você entrou que mal. Não importa se hoje você entrou triste. Não importa se você está com a fé abalada. Eu quero dizer para você, não importa seus sentimentos, a Bíblia te assegura que pela fé, Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida. Glória a Jesus, aleluia. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Por isso o povo erra, porque não conhece. Agora, conhecendo, nada vai abalar a minha fé. Por isso eu sei em quem eu tenho crido. Segunda coisa que eu queria afirmar sobre a nossa fé. O texto que a gente leu em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é certeza do que se espera. Quem já tomou ônibus? Quem já andou de ônibus? Tá chique agora, não quer assumir. Andou. Fala que andou, sim. Andou. Como é que você pega o ônibus? Você pega o ônibus aonde? Na parada de ônibus, ou no ponto de ônibus, na estação de ônibus. Você para na parada de ônibus. O que te faz ficar minutos numa parada esperando o ônibus? É a certeza do que espera. Você não está vendo o ônibus, você não está ouvindo o barulho de ônibus, talvez você esteja sozinho na parada de ônibus, não tem nenhuma placa dizendo que ali vai passar aquele ônibus, mas você está ali por quê? Você fica 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, por quê? Porque você tem a certeza do que você espera. Talvez seja uma cidade ou um lugar que você é novo, você não conhece, não sabe se aquele ônibus vai passar naquela parada. Então você pergunta e alguém te disse, olha, naquela parada passa o ônibus tal que vai te levar para aquele lugar. Então você vai para aquela parada, espera com a certeza, baseado naquilo que você viu
e naquilo que você ouviu. Então, pode demorar, pode chover, pode estar sol, eu não estou vendo nada, mas uma coisa é certa, aquele ônibus vai passar. Pode quebrar no meio do caminho, pode chegar um pouquinho mais tarde, pode vir abarrotado de gente, mas uma coisa é certa, esse ônibus vai chegar. A fé é a certeza do que espera. Assim deve ser a nossa vida. Por mais que eu não veja nada, por mais que não haja evidência nenhuma, eu espero e eu tenho certeza que vai acontecer. O crente não pode duvidar. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é a certeza do que espera. E depois o mesmo escritor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por inferência, eu decido, eu concluo que eu preciso esperar com certeza. Se eu quiser agradar a Deus, eu preciso ter um coração que espera. Eu não tenho evidências, eu não vejo sinais, mas eu tenho certeza. Jesus me mostra isso. Jesus, ele está diante de 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus, então, ele tinha certeza. Jesus esperava com certeza. Para economizar tempo, ele agradece antes do milagre acontecer. Ele pega o pão e fala: Pai, te dou graças. E ele parte o pão. E aquele pão que ele parte serve para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos cheios. Porque ele esperava e ele tinha certeza. Você vai ver Jesus de novo, diante do túmulo de Lázaro. Jesus chega diante do lugar, manda: tirem a pedra. Jesus então agradece: Pai, te dou graças porque eu sei que o Senhor me ouve. Ele já com certeza espera, ele já agradece. E agora ele fala: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro ressuscitou. O mesmo Jesus de novo, ele está no meio de uma tempestade. Pau quebrando, vento de um lado, vento de outro, água entrando dentro do barco. O que é que Jesus está fazendo? Dormindo no meio da tempestade, porque ele tinha certeza do que ele esperava. Ele ia chegar do outro lado. E você está agoniado por quê? Você está se descabelando por quê? Você está ansioso por quê? Você está desesperado. Você está murmurando. Você está questionando. Você está abrindo mão da sua fé. Você está se precipitando. Você está tomando decisões que o Senhor não mandou você tomar. Você está falando coisas que você não deveria falar. Por isso a palavra de ordem é: no meio do cenário, por mais que não haja nenhuma evidência, você precisa pela fé ter a certeza daquilo que você espera. Por mais que hoje o que você evidencia são situações que te desencorajam, mas pela fé eu tenho certeza que tudo isso que hoje é algo ruim vai se transformar em milagre na minha vida. Eu tenho certeza que o teu milagre vai chegar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. Assim como Jesus agradeceu antes do milagre. Se eu fosse você, abria a boca e começava a agradecer a Deus, porque o cenário está ruim, mas o milagre vai acontecer. É certeza daquilo que se espera. Glória a Deus, isso é fé. Outra coisa que eu vejo aqui, uma terceira coisa. Fé, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 11, é a prova das coisas que não vemos. De novo, a fé é a prova das coisas que não vemos. E quando falamos em fé, nós nos lembramos de um personagem que é considerado o pai da fé. Quem é esse camarada valendo bombom? Abraão. Me cobrem um bombom depois. Abraão, o pai na fé. Por quê? As escrituras me mostram evidências. E por que esse cara tinha tanta fé? Vamos lá? Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, onde começa a história. Deus dá uma ordenança para ele. Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não conhecia o lugar, Abraão não viu o lugar, mas Abraão se moveu, creu e obedeceu pela fé. Ele não estava vendo a terra, ele nunca viu a terra, ele não sabia o lugar para onde ele ia, mas ele, pela fé, ele tinha a prova daquilo que ele não via. Se Deus falou, eu vou. Se Deus chamou, eu vou. Se Deus prometeu, vai. E o texto continua, 12, 1 e no versículo 2, olha o que fala.
farei de você um grande povo. Eu te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Opa! Para onde que eu vou? Que lugar é esse? Será que é bonito? Será que é feio? Será que é deserto? Será que tem mananciais? Será que tem florestas? Será que? Como é que é? Não me interessa o lugar. Uma coisa é certa, o que respaldava a atitude de Abraão é o segundo versículo. Não sei para onde ele me manda, eu não posso ver nada, mas ele disse que eu serei um grande povo, eu serei abençoado, o meu nome vai ser famoso e há promessas sobre a minha vida. Por isso eu digo para você, meu irmão, você não está vendo o que você vê hoje. O que você está vendo hoje? Um marido cachaceiro. O que eu vejo? Cantando nos valorosos para a glória de Deus. O que você vê hoje? Um filho rebelde, malcriado, viciado. O que eu vejo? Um jovem adorando com Gabriel e Rodrigo aqui na igreja. O que você vê? Eu vejo, pela prova, pela fé, que o milagre vai acontecer na sua vida. Bora para Abraão de novo. Olha agora Abraão aqui no outro cenário, Gênesis 22. Abraão então vai para o Monte Moriá sacrificar seu filho. Deus pede o seu filho, fala, eu quero teu filho. Ele vai para o monte. Quando ele chega no pé do monte, ele despede dos seus empregados, dos seus funcionários, e ele fala, olha só, eu estou indo embora, mas pela fé, nós voltaremos. No meio do caminho, o filho então pergunta, pai, eu estou vendo as brasas, eu estou vendo a lenha, eu não estou vendo o holocausto, cadê o holocausto? Abraão responde, pela fé, Deus proverá o cordeiro. A fé é a certeza daquilo que ele não via. Ele não viu. Ele não viu o cordeiro. Ele não viu a circunstância, mas ele tinha a prova daquilo que não viu pela sua fé. E agora a chave de ouro, Gênesis capítulo 15, se liga nessa parada. Deus então chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai para fora da sua tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. Tenta contá-las. Assim como numerosas são as estrelas, assim será a sua descendência. Diante de um cenário em que Abraão está com medo. Abraão está com a sua fé abalada, porque ele vê que o tempo está passando, ele está velho, a mulher está velha, a mulher é estéril, e ele fala, a minha descendência vai ser no meu empregado? Vai ser a partir do meu servo? Cadê a promessa, Senhor? Cadê meu filho, Senhor? Cadê? O tempo está passando. Onde está o cumprimento da sua promessa? Deus fala, sai, olha para o céu e conta as estrelas. Vamos lá, como que você imagina esse cenário? Vamos tentar mentalizar? Imagina aí, vamos imaginar. Como se fosse uma pintura ou um filme. Abraão saindo da tenda, olhando para o céu, um céu lindo de noite, beleza? De noite, nuvem, nenhuma nuvem, cheio de estrelas, constelações diversas. E ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá para contar, não dá para contar. Lindo, não é? Mas não é assim que a Bíblia fala. Você vai nos detalhes. Sabia que isso acontece de dia? Vamos para a história? Gênesis capítulo 15. Versículo 5 ao versículo 12. Gênesis 15, do 5 ao 12, diz assim. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Ele falou, veja as estrelas. Ele falou, olhe para o céu e conte as estrelas. Vamos lá. Se é que pode contá-las. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Versículo 7. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. O pôr do sol aconteceu depois que toda essa história se desenrola. Isso me faz ver que o que aconteceu era de dia.
então se torna um milagre ainda maior. Olha o que o Deus está falando. Abraão, você está vendo estrela alguma? Você consegue ver alguma estrela? Não, Senhor, eu não vejo, está de dia. Você não está vendo estrela. Você não consegue ver estrela, mas uma certeza você tem. Há milhões e milhões e milhões de estrelas. Apesar de você não ver, o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, não importa o que você veja, você não consegue contá-las, mas as minhas promessas estão de pé, meu irmão. Nessa noite eu quero dizer para você, você não está vendo nada. O que você está vendo? O que seus olhos contemplam. Hoje é desesperador, mas eu te convido a fazer como Abraão. Olha para o céu. E olhando para o céu, seus olhos não veem, mas os seus olhos contemplam quem até está além dos céus. É o Deus que te prometeu e é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te disse. Não importa o que você veja, e Abraão não viu nada. Não tinha estrela de dia. Mas pela fé ele tinha certeza que a promessa do Senhor se cumpriria na sua vida. Meu irmão, é para você sair daqui hoje com o pé na porta, meu irmão. Sai daqui quicando, cheio de ânimo. Amanhã, quando a coisa ruim chegar. Amanhã, quando as notícias ruins chegarem. Amanhã, quando o boleto chegar. Quando o teu chefe te perturbar. Quando o teu extrato bancário estiver vazio. Quando a geladeira estiver vazia. Quando as evidências que os seus olhos virem forem completamente constrangedores, estarrecedores e te colocarem para baixo, você vai olhar para o céu e vai ver, eu não estou vendo nada. Mas pela fé eu contemplo que eu tenho certeza e a prova, embora eu não veja, Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E quarto, para ficar por aqui, pela fé, qualquer lei, qualquer evidência, qualquer princípio, qualquer paradigma pode ser quebrado, porque Ele é Deus. E Ele pode tudo, até quebrar as leis naturais, leis da física, seja o que for. Eu te pergunto, se alguém está em alto mar, num barco, um mar encapelado, ondas altas, de repente, alguém meio doido, cisma de sair do barco e andar pela água. O que a lei vai dizer? O que a lei natural vai dizer? A lei vai dizer que se a densidade do corpo for maior que a densidade da água, o corpo vai afundar. Eu estudei, tá? Agora. Não lembrava disso, não. Estudei para preparar essa mensagem. A densidade do corpo, se for maior do que a da água, o corpo vai afundar. É a lei. Aí vem um caba na tempestade. De repente vem andando sobre as águas e chega para o cara e fala assim, vem também. Pela lei da natureza, ele vai pisar na água e ele vai afundar. Pela lei da natureza, não há nada que diga o contrário, cara. Isso é fato, é lei natural, é irrevogável. Pisou na água, vai afundar. Mas pela fé, não há lei que suporte ao poder da ordem do Senhor. E o Senhor disse, vem. E Pedro veio e andou sobre as águas, porque não há lei, não há evidência que possa suportar a ordem do Senhor. O que dizer de um corpo que está morto há 4 dias? E que fede, tá? O fedor é a evidência de que o corpo está em decomposição. As bactérias estão trabalhando. Os gases, podre, o fedor e a constatação de Marta e Maria. Opa, meu irmão, já cheira mal. 4 dias. O que a evidência diz? Está morto? Da Silva, mortaço, a Vera. Acabou. Lázaro, sai. Se a bactéria voltou para o lugar, se o olho que foi comido foi reconstruído, se eu não quero nem saber da história. Uma coisa eu sei, qualquer paradigma, qualquer lei, qualquer cenário, qualquer evidência vai ter que parar e se render diante da palavra do Senhor, meu irmão. Por isso, por mais que eu não veja nada, por mais que eu não tenha nenhuma evidência, tudo diga o contrário, até as leis naturais, até as evidências apontam que não tem mais solução. Eu creio que, pela fé, o impossível pode acontecer na minha vida.
Imagina um povo de milhões de pessoas fugindo de um rei ensandecido, fugindo de um rei com sangue nos olhos, querendo pegá-los. De repente, nessa fuga de milhões de pessoas, no meio dessas pessoas, mulheres, crianças, idosos, animais, um mar na frente. O que fazer? O que pode ser feito para atravessar o mar? Ou de barco ou nadando, naquela época. Hoje tem avião, sei lá. Nadando ou de barco, mas milhões de pessoas em fuga, criança, velho, impossível, não dá. O que Deus fala? Moisés, tá vendo esse pedaço de pau que está na tua mão? Levanta. E quando Moisés abre, estende os braços, de repente uma parede de um lado, uma parede de outro, e um vento sopra, e um paredão do mar se forma, e um caminho no meio do mar, e o povo passa do outro lado. Mas cara, que loucura é essa? Que doideira é essa? Que lei é essa? A lei é o seguinte, não me importa como, de que maneira, como aconteceu, mas uma coisa eu sei, que pela fé, até o mar vai se abrir, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Meu irmão, uma coisa que nós fazemos diante das circunstâncias, eu estou acabando aqui, diante das circunstâncias de crise, de caos, que nos amedrontam, o que nós geralmente fazemos? Reclamamos, murmuramos, questionamos, amaldiçoamos. Usamos a nossa palavra, a nossa boca, gastamos energia, usando a nossa palavra. Que droga, está horrível, eu não consigo, não dá mais, já era, estou cansado, não suporto, não dá mais. Palavra. Provérbios vai dizer que a palavra tem o poder de dar vida e também de dar morte. Alguns desses exemplos que eu citei aqui nos mostram Jesus usando a sua palavra para ser um agente de fé. Jesus, então, ele ordenou ao vento, acalma. O vento se acalmou. Jesus ordenou, Lázaro, sai. Lázaro saiu. Ezequiel chegou para um vale de ossos sequíssimos e disse, levanta, ossos sequíssimos. E os ossos se transformaram num grande exército. O que eu creio aqui? A energia que você usa, os desgastes, os esforços que você usa para amaldiçoar, se eu fosse você, eu verbalizaria a minha fé. Por mais que hoje você veja algo completamente horrível, meu filho, você é uma bênção, a minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, minhas finanças são uma bênção, o meu corpo é uma bênção, a minha mente é uma bênção, e eu começo a abençoar tudo aquilo que é meu. Porque, na verdade, tudo isso eu consagro ao Senhor. Então, ao invés de amaldiçoar o seu filho, abençoa seu filho, abençoa seu marido, abençoa sua casa. E pela fé você já começa a dizer, a minha casa, a minha família, o meu lar, o meu corpo, a minha mente, as minhas finanças, meus ideais, meu futuro, meu presente, tudo, Senhor, eu consagro em tuas mãos. E se estão em suas mãos, pela fé eu creio que eu serei abençoado, que eu serei bendito, que eu serei feliz, porque há promessas que me respaldam, que me garantem. Eu não vejo, eu não consigo ver evidências, mas pela fé eu tenho certeza e a prova de que o milagre vai acontecer na minha vida, vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, e grandes coisas Deus vai fazer pela fé. Eu não vejo, eu não sei, não há evidências que provem o contrário, mas por essa palavra de hoje, eu saio daqui de peito estufado e já pensando no culto da vitória, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida e na tua vida também. Glória a Jesus. E o Salmo 118, que nós lemos no começo, ele diz exatamente sobre isso. Bota aí, por favor, o versículo 15 até o 17, principalmente 17. Bota Salmo 118, 17, e você vai lá comigo, verso 17. Opa, sobe um. Comigo. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Não, só o 17. Para aí no 17. Hoje é o 17. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Eu sei
que o Senhor vai fazer incontáveis milagres na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, nas tuas finanças. Você vai sair daqui hoje crendo, olhando para o céu. Eu não vejo nada, eu não conto nada, mas eu tenho certeza, Deus está preparando coisas grandes para a minha vida e para a minha casa. Glória a Jesus. Como é que está a tua casa? O que você vê? Como é que está teu casamento? O que você vê? Como é que está a tua empresa? Como você vê? Como está teu extrato bancário? Ih, não quero nem ver. Como é que estão as tuas circunstâncias hoje que te cercam, que te envolvem? Mas uma coisa é certa, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Fique em pé e nós vamos agradecer a Deus pelas suas promessas, porque o Senhor nos assegura vitória no meio de qualquer cenário pela fé. Glória a Jesus, aleluia. Você tem fé para isso? Você que está passando por alguma tribulação, por um momento de grande adversidade, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque por mais que você não tenha fé, eu tenho. Pela fé, vai ter milagre. Pela fé, vai ter cura. Pela fé, vai ter livramento. Pela fé, vai ter escape. Pela fé, vai ter estratégia. Pela fé, vai ter solução. Pela fé, vai ter direção. Pela fé, vai ter paz no seu coração. Eu creio que pela fé o Senhor é poderoso para fazer coisa grande hoje. Você vai sair de posse de vitória pela fé. Eu creio. Nosso Deus é poderoso, meu irmão. Nosso Deus é ilimitado. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E Jesus disse que nada é impossível. Nada. Não importa o que seja, não importa o que tem te afligido. O que importa é que pela fé, eu não vejo nada, mas Deus já fez. E como Jesus agradeceu antes do milagre acontecer, eu não vou pedir não, hein? Eu vou agradecer. Senhor, pela fé que nos foi apresentada nessa noite, as evidências das Escrituras que nos mostram, porque a exortação era: o povo erra, porque não conhece a Escritura, nem o poder de Deus. Hoje, conhecemos a Escritura e vimos o poder ilimitado que tu tens. Por isso, Senhor, aproveitando o exemplo do teu Filho Jesus, nessa noite eu te dou graças, porque eu sei que tu nos ouves. Nessa noite te damos graças, porque eu sei que o mar vai se abrir. Nessa noite eu te dou graças, porque o milagre vai acontecer. Nessa noite eu te dou graças, porque aquilo que estava desfeito vai ser refeito. Senhor, nessa noite eu te dou graças, por mais que os meus olhos não vejam nada. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor está visitando agora pessoas. O Senhor está movimentando cenários. O Senhor está dando ordens aos seus anjos. E eu creio, Senhor, pela fé, que o milagre já foi gerado, que o milagre já está sendo formatado. E muito em breve haverá evidências. E o teu nome vai ser glorificado. Os testemunhos serão contados. Porque eu creio que o Senhor fez, assim como fazia no passado. Louvado seja o teu nome, Pai. Pela fé eu te agradeço. Eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus.